Na nossa segunda reportagem da série sobre docinhos que amamos, que tal uma receita de cookies? Mas não é qualquer um, tá? É um típico americano. Quem nos ensina é a professora de confeitaria Fernanda Venâncio, da Adocica Academy. Bora! Oi gente, boa tarde. Meu nome é Fernanda Venâncio, eu sou professora de confeitaria na Adocica Academy e hoje eu trouxe para vocês uma receita que é bem especial, muito simples de fazer, ela leva poucos ingredientes e eu vou mostrar todo o passo a passo aqui para vocês, dar todas as dicas para fazer um cookie americano bem perfeito, com uma casquinha por fora, úmido por dentro, bem maravilhoso. Então, para a nossa receita de cookie americano, nós vamos utilizar 140 gramas de manteiga, 120 gramas de açúcar mascavo, 110 gramas de açúcar refinado, um ovo, 250 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de chocolate meio amargo, pode ser em barra, aí você vai fazer ele picadinho, ou pode ser em medalhinhas, como eu tenho aqui. Vamos utilizar também 3 gramas de fermento químico, 4 gramas de bicarbonato de sódio e 3 gramas de sal. Vamos transferir a nossa manteiga então para um pote onde a gente vai misturar tudo e toda a preparação, a receita toda vai ser num pote só. Aqui a manteiga é bem interessante, bem importante que ela esteja mais cremosa, como em ponto de pomada, então é em temperatura ambiente, mas se tiver muito frio, a gente precisa levar para o micro uns 10 segundos mais ou menos para deixar ela mais molinha, mais cremosa. Aqui já tá no ponto da nossa mistura, ela vai ficar como se fosse uma pastinha, ó, bem firme, de manteiga com açúcar. Chegou nesse ponto aqui, a gente vai agora acrescentar o ovo e misturar tudo novamente para deixar mais cremoso. Bem cremosinha, e agora a gente vai acrescentar a parte seca da receita. Já acrescentei os secos aqui na nossa mistura, vou dar uma misturadinha aqui por cima e agora eu vou misturar somente o suficiente para agregar farinha de trigo. Eu não vou bater demais e não vou misturar demais. Por quê? Porque o glúten ele é desenvolvido com ação mecânica. Isso quer dizer que enquanto mais a gente mistura a farinha de trigo aqui na nossa receita, mais eu vou desenvolver o glúten e vou deixar o nosso produto final mais pesado, né, mais elástico, e não é isso que a gente quer. Então, vou misturar levemente só para agregar, só o suficiente, depois eu paro. Ainda tem um pouquinho de farinha aqui por cima, mas não tem problema porque eu vou ter que misturar mais quando eu acrescentar o chocolate. Então eu posso deixar um pouquinho aqui para terminar de misturar junto com o chocolate. A massa do cookie já está pronta, fica uma massinha bem macia e modelável. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pesar todas elas para manter o mesmo padrão, para ficar tudo bonitinho. E depois a gente já coloca numa assadeira forrada e ela precisa ir para a geladeira por pelo menos 12 horas. Porque é nesse tempo e na geladeira que vai estruturar toda a gordura, a manteiga e os açúcares que tem ali e realçar todo o sabor e estruturar realmente o nosso cookie para ele manter aquele formato e a casquinha que a gente tanto gosta. Aqui nessa etapa também que a gente está modelando, não precisa deixar as bolinhas muito perfeitas, a gente só vai pesar para ficar em porções mais parecidas umas com as outras, mas não preciso de uma bolinha bem perfeita. Ele pode ficar um pouco irregular na superfície, não tem problema. Nosso cookie já ficou na geladeira por 12 horas e ele fica nessa textura aqui, ó, bem firmezinho, e é o que a gente precisa para dar um choque térmico a hora que entrar no forno. Esse cookie com a superfície bem gelada e o forno que vai estar bem quente é o que a gente precisa para criar aquela casquinha nele e ele ficar no formato ideal. E aqui a dica que eu quero dar para vocês,
sempre usar uma assadeira bem baixinha, como essa que eu tenho aqui, que é de pizza, ou se não tiver uma assim baixinha, usa o fundo da forma, porque a gente precisa que o ar quente do forno pegue em toda a superfície do cookie. E se ele tiver dentro da forma, virado aqui, por exemplo, essa lateral da forma vai impedir que o ar circule perfeitamente igual na superfície de todos os cookies. Então, sempre fundo da forma ou uma assadeira bem baixinha. E aqui o que a gente tem que fazer? Eu não posso levar eles assim como eles estão, porque ele vai abaixar, ele meio que vai derreter para ficar com formato de cookie. Então eu preciso dar bastante espaço entre eles, que é o espaço que eles precisam, que eles vão crescer para pegar o formato. Vamos colocar eles no forno então, e é muito importante o forno estar bem quente, então deixa ele pré-aquecendo por bastante tempo. O forno precisa estar a 200 graus e a gente vai deixar 12 minutos, exatamente. Não pode ficar demais, porque senão ele vai ficar um cookie seco e a gente quer um cookie bem maciozinho por dentro, somente a casquinha sequinha e por dentro ele macio. Aqui eu vou mostrar para vocês como ele já está no ponto, a lateral já começa a ficar douradinha e se a gente for apertar no meio ele tá bem molinho, dá a impressão de que não vai dar certo ou de que ele tá cru, tá muito mole, mas pode tirar porque ele vai ficar bem perfeito depois, tá no ponto certinho. Ai, que delícia, gente! Amanhã vai ter mais, tá? Muito obrigada, a prof, que tá nos ensinando. Dá pra fazer aí no cafezinho da tarde.